A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube Trans FM, do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. É um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube Trans FM, sua voz é a nossa voz. Estamos também no YouTube, Viver Melhor. Se inscreva, deixe seu like, faça comentários. Ele é importante para nós saber da sua opinião. Recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, expositor espírita do Instituto de Difusão Espírita, o ID, Marco Kistema. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Muita paz a todos. Tenhamos uma ótima noite com muitas reflexões sobre as epístolas de João. Perfeito, vamos estudar sobre João. Está mais uma vez conosco no estúdio Elimar. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes. Bem, meus irmãos, como comentamos, vamos falar sobre as epístolas de João, que são 3, e também de Revelação ou Apocalipse. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Trans FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a Oi 98801 2675 ou deixe seu recado no YouTube Viver Melhor. Podem também passar mensagem através do WhatsApp, que é 98449 49 novamente 59. Nosso e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Eu mando um abraço muito carinhoso, super especial, à minha querida Marta Prata. Ela é uma ouvinte assídua do programa, está sempre sintonizada pelo YouTube e sempre deixa lá o seu recadinho, ou passa mensagem para nós informando que gostou do programa. Minha querida, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, que Jesus te ampare e que você continue firme na fé em Deus. A mesma coisa o meu amigo Coronel Santos Juste, ele está sempre ligadinho no nosso programa também através do YouTube. Meu amigo, beijo no seu coração, muito obrigado pela atenção, pelo carinho extensivo à sua digníssima família. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecer pelas oportunidades de trabalho no bem e principalmente exercitarmos o perdão àquele que está mais próximo de nós. Muita luz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as epístolas do apóstolo João. Além do seu evangelho, né, que é o 4º evangelho, lembrando que João, ele escreve um evangelho completamente diferente dos 3 primeiros, né, chamado de evangelhos sinóticos, que falam da doutrina propriamente dita, cristã. João já coloca Jesus como um pastor divino, né, completamente diferente, um evangelho muito mais espiritualizado. João é aquele apóstolo bem amado que estava diante do madeiro infame no momento da crucificação do Mestre. Então ele escreveu também, além do seu evangelho, 3 epístolas
e o livro do Apocalipse. Há muita semelhança literária e doutrinária entre as epístolas e o Evangelho de João, de forma que é praticamente impossível negar a sua autoria. É verdade que a segunda e a terceira epístolas deram lugar a certas dúvidas, cujo eco se encontra em Orígenes, Eusébio de Cesareia e Jerônimo. São três pais da igreja nascente, né? Nós já falamos, inclusive, em outros programas, principalmente sobre Orígenes. As três epístolas joaninas, ou seja, a influência da igreja católica, joaninas como paulinas, né? Ou seja, as três epístolas do apóstolo João, formam uma unidade de composição, embora cada uma possua a sua especificidade. A terceira epístola é provavelmente a primeira na data. Procura-se resolver um conflito de autoridade que surgira em uma das igrejas sob a autoridade de João. Lembrando que João foi um grande dirigente também de várias igrejas. Já a segunda epístola põe de sobreaviso uma ou outra igreja particular contra a propaganda de falsos doutores que negam a realidade da encarnação. Quanto à primeira epístola, sem dúvida a mais importante, apresenta-se mais como uma carta encíclica destinada às comunidades cristãs da Ásia, ameaçadas pelo dilaceramento das primeiras heresias. João nela condenou o essencial de sua experiência religiosa. Então João, nessa epístola primeira, ele está condenando a heresia. E nessa primeira epístola, no primeiro capítulo, e no versículo 4, ele diz claramente: amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se eles vêm de Deus. Mostrando para todos os nossos irmãos de fé cristã que há realmente uma autorização do mundo espiritual com a comunicabilidade daquele que está encarnado. Senão João não teria dito isso. Nós não devemos dar crédito a todos os espíritos, porque tem muitos espíritos zombeteiros, brincalhões, né? Então a gente tem que passar pelo filtro da razão para aceitar uma informação oriunda do espiritual nesse sentido mediúnico. É quase certo que essas cartas foram escritas em Éfeso, na virada do primeiro século para o segundo, a mesma época da escritura do seu evangelho. João, meus irmãos, foi o único que não sofreu a morte trágica, né, e violenta. Ele ficou, acredito, por mais de 100 anos no planeta, encarnado, porque ele escreve Apocalipse aos 99 anos de idade na ilha de Pátimo, ou seja, 99 anos quando ele escreveu o Apocalipse. Então, ou seja, ele viveu muito mais. Depois nós sabemos que ele reencarna em 1188, no século XII, na Úmbria, como Francisco de Assis. As três epístolas de João apresentam um ponto em comum, relacionado aos conflitos existentes nas comunidades cristãs de Éfeso e da Ásia Menor. Pode supor que nas diversas comunidades joaninas tenham começado a aparecer grupos religiosos influenciados pelo gnosticismo. É muito comum o gnosticismo naquela época e que vem até os dias atuais, né? A gnose, a agnose. A influência das ideias gnósticas provocam divisões nas igrejas. As cartas de João representam um tipo de reação a essa situação, apelando para a necessidade de manter a mensagem cristã intocável. Gnosticismo foi um movimento histórico e religioso cristão fundamentado na gnose, palavra grega que significa conhecimento. Lembrando aos amados ouvintes que os gnósticos são pessoas cultas, né? Pelo menos para a gente estudar. Surgido nos séculos II e III e de natureza filosófica e inspirada nas ideias do neoplatonismo e dos pitagóricos. Originou-se provavelmente na Ásia Menor a partir de pensamentos existentes na Babilônia, Egito, Síria e Grécia. O gnosticismo combinava alguns elementos da astrologia e mistérios das religiões gregas, como os mistérios de Eleusis, com as doutrinas do cristianismo.
em seu sentido mais abrangente, gnosticismo significa a crença na salvação pelo conhecimento, como eu acabei de dizer, que eram pessoas estudadas, mas isso feria os princípios básicos do cristianismo. E João, preocupado, severamente endereçou as cartas para que as comunidades seguissem fielmente o Cristo e não essas ideias de outros religiosos que estavam tentando mudar o cristianismo. O apóstolo João enfrentou sérias dificuldades para manter a mensagem cristã livre do seu intelectualismo gnóstico e de outras ideias, especialmente na cidade de Éfeso, geralmente reconhecida como a primeira e a mais notável metrópole da província romana da Ásia. Éfeso desempenhou um papel histórico no movimento do cristianismo desde a Palestina até Roma, do período clássico ao bizantino. O período bizantino foi aquele período quando ainda Constantinopla chamava-se Bizâncio, hoje é Istambul, na Turquia. Éfeso exerceu hegemonia na região jônica. Era famosa por seus filósofos, artistas, poetas, historiadores e retóricos. Deu nítidas contribuições para a história intelectual e religiosa desde o período pré-socrático até os ressurgimentos filosóficos do Império Romano mais tardio. Não admira que João tenha, ao que se conta, escrito o 4º Evangelho em Éfeso e que tenha sido o local de conversão de Justino Marte, o primeiro filósofo cristão. A cidade era também famosa como um centro de magia, traumaturgia. A expressão grega Efésias, gramata, letras Efésias, tornou-se uma designação genérica para toda sorte de palavras mágicas e encantações protopaicas, oração em frase para afastar influências maléficas. A cidade atraía exorcistas judeus, bem como seus equivalentes gentios, como Apolônio de Tiana, como nós já falamos também sobre esse personagem em outro estudo, quando Paulo de Tarso teve um encontro com ele. Síntese dos principais ensinos das epístolas de João. João apela aos cristãos na terceira carta no sentido de preservarem a pureza doutrinária do cristianismo, superando as divergências pela legítima prática do amor. O apelo do apóstolo atravessa os séculos e chega até nós, mantendo uma atualidade surpreendente. Nos faz ver as dificuldades para se manter a pureza doutrinária dos ensinos superiores. Percebe-se nas 3 epístolas a tentativa do apóstolo de encontrar uma solução para evitar que a crença cristã seja adulterada por ideias gnósticas e outras ideias correntes nas comunidades cristãs da Ásia Menor. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama ao seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. E também quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e ouvidos do veneno visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob luz da verdade e fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Então João pegava a unicidade, o amor incondicional de Jesus a todos os povos, a todas as igrejas, e ele estava sempre preocupado com a doutrina do Cristo. Ou seja, siga, meus irmãos, e sejam fiéis ao Cristo de Deus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Escreve João em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 5. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, e de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho.
Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Segundo João, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículos 9 e 10. Contudo, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segundo João, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículos 9 a 11. Assim, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade, generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se, assim, da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre presentes no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. O presbítero, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo, amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem o farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede-os os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus. Quem faz mal não tem visto a Deus. Segundo João, na sua terceira epístola, no capítulo 1, versículos de 9 a 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como em campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por enfermo infeliz,
a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O Mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Ao lermos essas passagens das 3 epístolas de João, nota-se a atualidade dos temas tratados à época e a atualidade do que vivenciamos no século XXI. Muito atual os ensinamentos de João que servem para a nossa caminhada e a nossa reforma íntima. Perfeito, Marcos. Isso mesmo, serve de reforma íntima para todos nós, os exemplos deixados, evangelista e apóstolo de Jesus, João, irmão de Tiago Maior, filho de Zebedeu. É muito importante falar dos ensinos de Jesus e estudar nas entrelinhas sobre esses grandes vultos, que foram os apóstolos do cristianismo nascente. Nós vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Reconhecidos. Desde que tivemos a consciência de algo superior, passamos a formar grupos e viajamos pelos séculos em constante processo de exclusão. Em nome de conceitos religiosos, em nome do que criamos como artigos de fé, excluímos do nosso convívio os que não tinham as mesmas ideias. Recordamos Jesus em seu diálogo no poço de Jacó com a mulher samaritana da cidade de Sicar, em clara demonstração de como andavam separados aqueles mesmos que adoravam o Deus de Israel. Uns acreditavam que estavam corretos e seriam ouvidos por Yahvé se orassem no templo de Jerusalém. Outros, mesmo após a destruição do seu templo, prosseguiam a orar no Monte Garizim. Como se o Deus Pai atendesse a uns e não a todos os seus filhos, criados com o mesmo amor. Peregrinamos pelas tantas vidas, repetindo muitos equívocos. A história registrou as nossas grandes tolices. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam acreditar conforme as prescrições do nosso entendimento religioso. Em nome de uma pretensa fé, disputamos o sepulcro do Divino Mestre, utilizando a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Um sepulcro vazio, porque o doce Rabi, antevendo futuras disputas, nos legou exatamente isso: uma tumba vazia. Até mesmo para reprisar que a grande honra deve ser conferida ao espírito imortal, não ao corpo que lhe serviu de vestimenta durante algum tempo. Denominamos infiéis, hereges, a todos os que não comungavam das nossas ideias. Para eles, acendemos fogueiras, inventamos suplícios, construímos prisões, decretamos o exílio. No entanto, o Mestre somente veio semear amor, oferecendo sua palavra a quem o quisesse ouvir, e a todos, convidando para seu rebanho. Nós continuamos estimulando embates de irmãos contra irmãos. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória. Louvável iniciativa que preservou a escultura, a música, preciosidades. Porém, deixamos do lado de fora aqueles que não compartilhavam dos nossos mesmos ideais. Ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidades, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Contudo, Jesus é o governador desta terra.
como ele mesmo se denominou, pastor de todas as almas que habitam este planeta. Por que então nos dividirmos se somos ovelhas do mesmo aprisco? Se o pastor é o mesmo, que importância tem se cobrimos a cabeça quando fazemos preces ou se a mantemos descoberta? Qual a importância das vestes claras ou escuras quando nos propomos a orar? Qual a importância de orarmos no interior de um templo suntuoso, num pequeno abrigo, numa modesta comunidade ou em pleno altar da natureza? O que importa é nos reconhecermos irmãos e, dessa forma, nos ampararmos mutuamente. Sermos fraternos, ajudando-nos uns aos outros, compreendendo e perdoando. Afinal, a grande lição do Mestre de Nazaré é que somente seremos reconhecidos como seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. Pensemos a respeito. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta a cristandade e as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou recebendo, é indispensável afirmar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhes as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Queridos irmãos, devemos nos postar diante da espiritualidade maior de Deus, de Jesus, como fiéis discípulos, mas somos eternos aprendizes. Não somos os seres acabados, estamos ainda muito distante da angelitude. Então, a humildade é a maneira pela qual devemos nos colocar diante de Jesus e que Ele nos abençoe. Muita paz a todos. Está conosco no programa, mais uma vez, nosso querido irmão Elimar. Uma boa noite, Elimar. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes. E ao meu amigo Marco, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Elimar. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz e que nos inspiremos nos ensinamentos das epístolas que estamos estudando ao longo dessas semanas. Muita luz e uma ótima semana a todos. Boa noite para você, Marco. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham pela rádio local 87,9, aos amados irmãos ouvintes do YouTube. Boa noite. Internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia, nosso boa noite. Continuem ligados na Trans FM, ouvindo a nossa próxima atração com meu amigo Itamar Chagas e o programa Love Club, o programa mais romântico do rádio brasileiro. O início agora e o término às 0 horas. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz.
Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos